Olá, bem-vindos de volta, prezados alunos de Mecânica dos Sólidos, bacharelado em Engenharia Elétrica. Vamos estar dando continuidade rapidamente nessa aula, tá? Uma aula um pouco mais breve na parte de torção, tá? Na aula anterior, só para que a gente possa se situar, vimos os cálculos de tensão de cisalhamento, né? As tensões de cisalhamento que ocorrem no fenômeno de torção, principalmente com foco em torção de eixos circulares, né, que tem maior interesse prático para vocês, né, quando da atuação como engenheiros, tá, no parque industrial principalmente, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre a parte de deformação. Então é importante a gente ter essa visão de que quando a gente estuda os fenômenos ou solicitações mecânicas, também assim chamadas na mecânica dos sólidos, nós sempre estudamos como calcular as tensões que surgem e como calcular também as deformações. Então a gente sempre está, digamos assim, interessado em determinar essas duas coisas, né? Quais são os níveis de tensões ao qual a peça está sendo submetida e quais são os níveis de deformação resultantes dessas solicitações de tensão, tá? Então o que acontece? Quando você aplica um torque no eixo, nós aprendemos na aula anterior que há como calcular as tensões de cisalhamento. Por exemplo, num eixo como esse aqui da figura 3.2 aqui, né, que é um eixo maciço, você teria o valor máximo das tensões na superfície externa do eixo, e esse torque seria nulo aqui no centro desse eixo, tá? E através também de uma igualdade de arcos aqui, você consegue, por exemplo, aqui você consegue pegar, eu botei duas figurinhas para vocês, você consegue pegar, por exemplo, a multiplicação deste raio ρ por esse ângulo dφ e igualar isso à multiplicação, né, deste raio dx com este ângulo gama aqui. Ou nessa figurinha aqui, se ficar mais fácil de ver, tá? Você consegue falar que φ vezes C é igual a gama máximo vezes L, ou seja, simplesmente utilizando aquela ideia simples, né, da geometria, em que você consegue calcular o comprimento de um arco multiplicando, né, o valor do raio vezes o ângulo em radianos, e aí você consegue igualar. Por quê? Porque você tem dois conjuntos raio-ângulo definindo esse mesmo arco que está entre esses dois pontinhos pretos aqui, né? Este raiozinho aqui, né, que seria o L, né, com este ângulo gama, e esse raiozinho aqui C com esse ângulo φ. Então, fazendo essa igualdade, tá, e manipulando um pouquinho os conceitos de tensão pela lei de Hooke, né, tensão para o cisalhamento aqui que nós já temos. Novamente aqui eu vou tomar aquela estratégia de não ser muito matemático, de não entrar muito em mini detalhes da dedução, porque não é isso que vai importar para vocês, né, principalmente devido ao foco da engenharia elétrica, tá? O que vai importar é que você consegue calcular o ângulo de deformação, ou seja, você consegue calcular o quanto que um ponto aqui, por exemplo, vamos supor que esse pontinho pretinho aqui seja a posição do ponto antes da aplicação do torque. Você aplicou esse torque T vermelhinho aqui e esse ângulo ele se moveu para cá, para essa nova posição da outra bolinha pretinha. Você consegue calcular esse ângulo de torção φ aqui, que é o ângulo central que define esse arco aqui, através dessa expressãozinha simples aqui: torque vezes o comprimento do eixo dividido pelo momento de inércia polar vezes o módulo de elasticidade transversal, tá bom? Então aqui parece uma fórmula muito simples, e tá? Mas o que acontece? O mais importante da fórmula não é você saber de onde veio a dedução geométrica ou nem nada disso. O mais importante é você saber interpretar conceitualmente, uma coisa que eu bato muito na tecla com vocês em todas as coisas que eu passo para vocês, tá? Então o que acontece? Como que eu faço uma interpretação conceitual disso aqui, tá? Antes, só vou fazer uma pequena pausa, tá? Esse torque ele pode variar, tá bom? Num probleminha mais complicado. O módulo de elasticidade pode variar com X. Você pode ter uma mudança de seção transversal, ou seja,
por exemplo, um eixo cônico, ele vai diminuindo e aumentando de diâmetro, de bitola, e você pode ter um momento polar de inércia também que varia na axial. Esse é o caso mais complicado, tá? Por enquanto aqui a gente vai mexer somente com o caso de torque constante e seção transversal constante, ou seja, eu tenho um eixo aqui que não muda a seção transversal, tá? Um eixo com seção transversal constante, um torque constante. A gente vai analisar simplesmente a fórmula na sua, digamos assim, no seu formato mais simples, no seu formato mais elementar, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, a carga que atua em cima do eixo, que é o torque, ele está no numerador, e o comprimento do eixo está no numerador. Então significa o seguinte, que quanto maior a carga que eu aplicar e quanto mais esbelto, longo for esse eixo, maior vai ser a deformação que eu vou estar imprimindo, ok? E na parte do denominador, né, na parte de baixo, eu vou ter o que? Eu vou ter a parte geométrica e a parte de material. Ou seja, eu tenho eu poderia dizer que aqui embaixo eu tenho uma certa rigidez, certo? Uma certa resistência gerada pela geometria e gerada pelo material. Ou seja, alterando a geometria e o material, eu posso fazer que um eixo com o mesmo comprimento e submetido ao mesmo torque, ele tenha, por consequência das aplicações do torque, um ângulo de torção menor, simplesmente mexendo no projeto dele, né? Na seleção de material e no dimensionamento, que seria a parte geométrica, tá bom? Uma outra coisa muito legal de você compreender e ter uma visão conceitual aqui é o seguinte, tá? Normalmente, tá, esses ângulos de torção e propriedades do eixo, eles são medidos em máquinas, né? Então você tem uma máquina onde você prende o eixo de um lado e prende do outro, né? Como o engenheiro está fazendo aqui. E aí você consegue, né, através de medidas, né, de equipamentos, você consegue medir esse ângulo mesmo de torção para poder validar. Então, obviamente que essas fórmulas que a gente está mostrando aqui de modelagem de engenharia, elas já foram validadas experimentalmente para a zona elástica, ou seja, contanto que as suas deformações não ultrapassem o limite da elasticidade, não entrem na plasticidade, você consegue validar isso experimentalmente e as fórmulas são válidas, tá bom? Uma outra forma de eu enxergar isso aqui seria o seguinte, tá? Eu vou voltar e vou fazer uma pequena analogia de base que vocês já têm na cabeça de vocês. Vocês devem se recordar no ensino médio de vocês, quando vocês estudaram ou no ensino médio ou revisaram em Física Mecânica, Física 1 na graduação, a parte de molas, né, de energia elástica. E a gente, lá na mola, a gente tem o conceito, né, de força restauradora de mola como sendo Kx, né, onde o K é a constante rigidez da mola e X é a deformação da mola. E ali naquela fórmula F igual a Kx, a gente pode interpretar uma coisa muito interessante, tá? A gente pode interpretar sempre o seguinte: se a gente passar o K dividindo para o lado da força e deixar o X isolado, que é a deformação, a gente pode dizer que uma deformação é sempre a divisão da carga pela rigidez. Então isso é um conceito, tá? Esse conceito ele está aqui na mecânica dos sólidos, ele está na parte de vibrações mecânicas também, né? Tem muitos engenheiros mecânicos e elétricos que atuam na parte de vibrações mecânicas ligadas à parte de controle de vibração em maquinário industrial, a parte muito nobre também, tá? Então a gente pode dizer então que deformação seria a carga aplicada dividido pela rigidez. Então eu poderia fazer isso aqui também, tá? A carga aplicada seria o torque, e se eu passar esse L aqui, né, reescrever matematicamente esse L aqui embaixo, como sendo JG sobre L, dessa forma que está aqui, ó, destacado no material, aqui em cima da figura aqui, ó, tem um JG sobre L aqui, né, na penúltima linha aqui. Esse JG sobre L seria a rigidez. Então o que acontece é o seguinte: eu poderia dizer que fatores geométricos e de material, porque o J, né, e o L são fatores geométricos e o G é o fator de material, eles compõem, né, o que a gente chama de rigidez, né, nesse caso do fenômeno da torção. Então, dividindo a carga, que é o torque, por essa rigidez, eu teria exatamente o φ, que é o ângulo de torção, que é a deformação. Tá? Então eu quis mostrar esse conceito para vocês, porque é um conceito que pode ser aplicado lá no carregamento axial, que a gente já viu, a fórmula do carregamento axial
né, a fórmula conceito do carregamento axial, a gente pode aplicar a mesma coisa. Na flexão que nós vamos ver a seguir, nós também podemos aplicar a mesma coisa. Então vocês vão ver que isso aí realmente é um conceito amplo que pode ser aplicado para análises em vários fenômenos e várias solicitações, tá bom? Bem, rapidamente um exemplozinho aqui, tá? Aqui ele pergunta aqui nesse exemplo aqui, né, qual torque deveria ser aplicado no eixo, né, do exemplo 3.1, que seria o exemplo passado dele aqui, para gerar um ângulo de 2 graus. Eu não trouxe outro exemplo, mas a gente vai tentar interpretar aqui, tá? Eu tenho um eixo de aço, né, provavelmente de aço com esse módulo aqui, né, de 77 GPa, é metal, né, não vou garantir que é aço, mas metal com certeza vai ser, tá? Eu tenho um eixo que tem 1,5 de comprimento, isso deve vir do exercício anterior, tá? E aí eu, utilizando a fórmula, tá? Utilizando a fórmula, eu consigo achar a conversão desse ângulo aqui de 2 graus para radiano, consigo calcular o momento de inércia polar, jogo dentro da formulazinha da torção e consigo achar o torque necessário, né, que quando aplicado no eixo gera, né, um ângulo de torção de 2 graus. Ou seja, aplicação direta dessa expressãozinha aqui no box azul, tá? Nenhum mistério para vocês, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Botei mais um exercício de aplicação só para questão de ilustração. Depois eu passo uma lista onde tem exercícios mais bem ilustrados, com a parte visual, para que vocês consigam associar melhor, tá? Mas aqui ele tá tratando também, além de tratar o cálculo do ângulo de torção, ele está calculando a distorção, que é o gama, tá? Eu também não vou focar muito na distorção com vocês, porque não é meu interesse calcular a distorção das fibras nesse momento, é mais interesse calcular o φ, né, que seria o ângulo de torção, tá? Bem, só para generalizar um pouquinho o conhecimento, eu posso ter um eixo submetido a múltiplos torques, ou seja, acontece o seguinte: quando eu tenho um eixo árvore, por exemplo, que é o que a gente chama lá em elementos de máquina, né, que está associado a essa parte que vocês vão ver na indústria, vocês podem ter eixos de transmissão de potência, como por exemplo, no mesmo eixo você tem uma saída para uma engrenagem, uma saída para polia, e você acaba tendo um eixo submetido a mais de um torque em mais de uma região. E também o eixo pode ter, por exemplo, como no eixo didático aqui, ele pode ter um diâmetro mais robusto numa determinada região, e ele pode ter um diâmetro menos robusto, né, ou mais esbelto numa outra região. E aí como é que você faz para calcular isso aqui? Olha, você simplesmente faz uma superposição, tal como era feito no carregamento axial, tá? Essa mesma ideia de sobrepor a influência de várias regiões cujo torque interno, TI, você consegue determinar pelo método das seções, ela é exatamente igual ao que a gente viu no carregamento axial. Então, como nós já vimos lá, eu só vou trazer a ideia da analogia para cá, tá bom? Para vocês, e vou resolver um probleminha aqui para poder exemplificar como que isso aqui é feito, tá bom? Então vamos lá, o exemplo 5.6, ele fala o seguinte, tá? Ele fala que as engrenagens, elas estão fixadas, né, nesse eixo aqui, que ele está apoiado aqui, ele está engastado desse lado, sujeito aos torques mostrados na figura. Então tem um torque aqui de 150 Nm, outro de 280, outro de 40, ok? E ele fala, olha, se esse eixo tem um diâmetro de 14 mm, determine o deslocamento do dente P na engrenagem A. Ou seja, ele fixa aqui um ponto que está em cima de um dente da engrenagem A, e ele quer saber o quanto que esse dente ele se desloca, ele quer saber o deslocamento aqui, né, o displacement do ponto. Na verdade, se ele quer saber o quanto que o ponto desloca, como é uma engrenagem, esse deslocamento vai ser angular, então ele quer saber o ângulo de torção. No final das contas, o que ele quer calcular é o ângulo de torção. Então como é que nós vamos fazer isso aqui? Igualzinho fizemos no carregamento axial, tá bom? Então, entre esses torques vamos fazer cortes imaginários. Eu vou cortar aqui, primeiro, esse camarada aqui, nessa região. Eu tenho que ter um torque interno de 150 contrário a esse para poder compensar. Cortando aqui, eu tenho 150 menos 280, 130, teria que ter 130 para compensar. E cortando nessa região aqui, eu teria que ter um outro torque, né, de 170 para poder compensar do lado de lá. Então, sabendo os torques internos de 150, 130 e 170, eu consigo fazer
a aplicação daquela fórmula do ângulo de torção para o ponto A, fazendo aquele somatório, e esse somatório vai ter 3 partes, né? Uma para a primeira seção de corte, outra para a segunda seção de corte, outra para a terceira, ok? Lembrando, o sentido dos torques, né? Esse torque aqui seria nesse sentido, tá? Sentido negativo, né? Ou como você quiser adotar. Por exemplo, aqui adotou-se que esse sentido aqui é positivo. Então, esses dois aqui, 130 e 170, seriam negativos. Então, adotando essa convenção de sinal, positivo aqui, negativo, negativo, colocando os dados do eixo, você consegue chegar no deslocamento do ponto, no ângulo de torção, na verdade, né, do ponto A. Bem, o ângulo de torção é a representação do deslocamento em grandeza angular. Se você quiser o deslocamento linear do ponto, é só você multiplicar, né, o ângulo de torção que você achou φA pelo raio. Então, ângulo vezes raio, arco. Você acha o arco SP, que seria um arco de 21,2 milímetros. Então, esse deslocamento do dente no ponto P, na engrenagem A que ele está falando aqui, é um deslocamento em termos lineares. Por isso que ele pegou o ângulo de torção no final, né, e multiplicou pelo raio. Tá? Beleza. Seguindo em frente, para a gente terminar essa partezinha aqui rapidamente, de torção, existe um efeito aqui, que eu acho que vai ser a primeira vez que eu falo sobre concentradores de tensão com vocês no curso. Eu poderia ter falado um pouquinho de concentradores de tensão na parte de carregamento axial, acho que até devo adicionar no material de vocês depois, fazer um anexozinho no material de vocês, tá? Mas o interessante aqui, na parte de concentradores de tensão, é vocês entenderem o conceito da concentração de tensão, tá? Normalmente, tá, pessoal, a concentração de tensão, ela é provocada, tá, por fatores geométricos, tá? Então eu tenho mudanças abruptas de área ou diâmetro de eixo, furos, reentrâncias como esse rasgo de chaveta aqui para poder encaixar uma engrenagem. Então, fatores geométricos fazem com que haja uma concentração, uma intensificação de tensão em determinados locais da peça. Então, na verdade, esse é o conceito de concentração de tensão, tá? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de aplicação de torque. Por exemplo, na prática eu tenho isso aqui, né, eu tenho um eixo aqui transmitindo potência, aqui eu tenho um acoplamento, um par engrenado. Então, na verdade, o torque desse eixo aqui vai ser transferido para esse eixo aqui através desse acoplamento engrenado. Aqui eu já tenho uma coisinha um pouco mais completa, né? Eu tenho um motor elétrico, que é de interesse de vocês no curso do bacharelado de elétrica, encaixado aqui num peão coroa, né, no primeiro engrenamento. Aí esse torque passa para esse eixo, aí eu tenho um par de engrenagens cônicas aqui, outra transferência de potência e outra transferência aqui, ou seja, eu tenho 3 pares engrenados no total, mancal, que é onde o eixo vai estar ali, na verdade, descansando, tá? Bem, isso aqui só para exemplificar. Então, quando eu tenho uma coisa dessa, eu quero saber o que acontece a nível de concentração de tensão. A gente pode pensar numa coisa parecida com essa aqui, ó. Pense bem, tá? Pense bem. Se eu tenho um eixo, tá? Se eu tenho um eixo, ele tem um diâmetro maior, Dzão, e há uma redução desse eixo para um diâmetro Dzinho, tá? E há uma redução desse eixo para um diâmetro Dzinho. O que acontece aqui é o seguinte, tá? Essa relação Dzão-Dzinho, que é a relação de diminuição de diâmetro, ela vai ocasionar, tá, que a tensão de cisalhamento máxima que nós vimos na aula anterior como sendo torque vezes uma medida do raio, tá? No caso C, por quê? Porque a tensão máxima de cisalhamento está na superfície externa, como vimos na primeira aula, dividido por J. Isso aqui seria a fórmula básica da torção. Ela vai ser intensificada, aumentada de um fator K, que é o fator de concentração de tensão, a depender, né, da construção geométrica. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó, tem 2 características aqui, nesse ábaco aqui. Então, a gente vai interpretar ele bonitinho agora. 2 características que estão intensificando a tensão. Então, vamos lá, ó. Quanto maior essa relação Dzão sobre Dzinho, você percebe que as curvas vermelhas, elas estão mais em cima. Então, ó, Dzão sobre Dzinho 2,5, a curva está aqui em cima. Ok?
Dzão sobre Dzinho 1.1, a curva está aqui embaixo, ok? Então, quanto maior essa relação Dzão sobre Dzinho, ou seja, quanto maior, mais abrupta é essa mudança de diâmetro, maior é a concentração de tensão. Ponto número 1. Ponto número 2, tá? Que influencia muito aqui, tá? É essa questão do raio de curvatura aqui, ou filete, tá? Quem já mexeu um pouquinho em SolidWorks, tá? Desenhou lá em modelagem 3D no SolidWorks, não sei se vocês fizeram isso na parte de desenho técnico, desenho mecânico, na engenharia, no ciclo básico. Você tem aqui, né, um raio de curvatura R dividido pelo diâmetro desse eixo menor D. Então, o que acontece aqui é, quanto menor for esse raio de curvatura em relação ao diâmetro, maior vai ser, né, a concentração de tensão. Então você vê o seguinte, que se essa curvatura é suave ou mais abrupta, você também tem influência, né, desse filete, dessa curvatura, né, suave ou não, na concentração de tensão. Então percebam, né, os Ks aqui no nosso exemplo, eles podem chegar, por exemplo, a 1.6, a 1.6, 1.7, ou seja, você está quase dobrando a tensão, né, na tensão máxima desses elementos só por conta de fatores geométricos. Então isso aqui, à primeira vista, é impressionante e tem que ser levado em consideração. Então, olha, reduções de diâmetro, curvaturas, curvas no eixo, em outras situações nós vamos poder ter peças curvas, nas curvas, nos joelhos, há concentração de tensão. Então o engenheiro ele tem que estar ligado na concentração de tensão em todos os momentos. Eu não trouxe esse conceito antes, tá? Na parte de carregamento axial, poderia já ter colocado lá, mas trouxe ele aqui porque ele é importante. Então, só para reforçar, a concentração de tensão não acontece apenas no fenômeno da torção, ela acontece no carregamento axial, ela acontece na flexão, ela acontece em todas as solicitações mecânicas, mas eu trouxe o conceito aqui porque, como eu não tinha mostrado a priori na parte de carregamento axial, eu quis trazer para não ficar uma lacuna de conceito para vocês, tá bom? Bem, aqui uma outra forma de representar com outro ábaco de outro livro, mesma coisa, né? O desenhozinho aqui, talvez aqui esteja melhor representado, que está mais em perspectiva. Olha, isso aqui, quanto mais suave ou mais abrupto, tem influência nos níveis de tensão, e também a relação Dzão sobre Dzinho. Lembrando aqui que você pode ter várias maneiras de ligar dois eixos, né? Você pode ter um conjunto de flanges, isso aqui é chamado de flange, essas placas com parafusos são flanges. Você pode ter uma engrenagem, e aqui você tem, né, um rasgo de chaveta, que é o elemento aqui que vai fazer a fixação da engrenagem, permitir que você encaixe essa engrenagem no eixo, tá bom? E você pode ter simplesmente uma redução de eixo por fatores de projeto mesmo. Tem um eixo mais robusto, ele vem aqui e tem um filete, ele vai reduzir para um tamanho menor, tá? Bem, e aqui eu deixei um probleminha de aplicação para vocês, tá bom? Quero que vocês analisem direitinho esse probleminha, tá? Vou deixar para vocês darem uma analisada, tirem dúvidas comigo se for necessário. Então, nessa aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre ângulos de torção, aprendeu um pouquinho sobre aquele conceito de rigidez, carga e deslocamento, ou rigidez, carga, deformação, que é um triângulo ali conceitual muito importante, e aprendeu um pouquinho também sobre concentradores de tensão, tá? Que não só atuam na torção, mas atuam em qualquer tipo de solicitação, flexional, axial, torsional e por aí vai, tá bom? Então, pessoal, encerramos aqui o assunto de torção. Na próxima aula eu já começo a introduzir assuntos ligados à parte de flexão, que é o nosso próximo fenômeno de solicitação mecânica, tá? Grande abraço, continuem focados, até lá!